Olá, tudo bem? E novamente de hoje traz uma conversa animada com a gente um pesquisador, um professor de física, doutor pela UFRJ, que tem contribuído num debate importante relacionado àquilo que todos aqueles que pensam na tecnologia como um instrumento importante para aprofundar, para fazer crescer o processo de ensino e aprendizagem, precisam escutá-lo. Aqui comigo hoje o professor Felipe Pereira, um intelectual que tive a oportunidade de conhecer nos últimos 2 anos, que está 3, em que já tivemos a possibilidade de bater muita bola sobre um tema que eu quero convidá-los aqui para pensar, que estão relacionados à estratégia de formação e qualificação profissional, professores e professoras com qualificação para inserir tecnologia na educação. A gente muito tem dito, não basta querer incluir tecnologia na educação. É preciso saber como. Será que o corpo docente de milhares e milhares de professores e professores no Brasil estão preparados para isso? Qual é a melhor estratégia para fazer com que isso chegue mais facilmente, de forma mais didática, a um conjunto de pessoas que acham que esse é um elemento importante, todavia, como fazer? Certa feita, conversando com o Felipe, ele dizia para mim, tudo é importante, mas se a gente não tiver os professores preparados para isso, não chegaremos lá. Ficaremos no devaneio, porque quem terá a chance de entregar aos nossos alunos conteúdos, histórias, didática, prática, para que o cara possa efetivamente melhorar a qualidade da aprendizagem e o professor ter a certeza que entregou o seu. Felipe é professor do Instituto Federal em Nilópolis. É um cara que trabalha no ensino básico, técnico e tecnológico. Conheço alguns professores que trabalham comigo que foram formados por ele. É um cara que traz consigo a possibilidade de desenvolver, já conheci alguns trabalhos em que desenvolve softwares e opera com a realidade virtual e ampliada. Tem um trabalho dele que eu fiquei bastante encantado, que foi relacionado ao Aedes aegypti, do qual eu, em meio a essa onda, essa infecção de dengue, ele desenvolveu um projeto que tem muita chance de gerar interação, criatividade, consciência crítica. Eu tive a oportunidade de ver um dos trabalhos do filho. E outros a partir da prática dele, que muito tem me feito refletir sobre os caminhos, os descaminhos daqueles que entendem a tecnologia como um elemento importante, estratégico e necessário hoje para a educação. E novamente convidou o Felipe, um convite prontamente aceito por ele, e eu queria abrir esse trabalho, abrir essa conversa antes de apresentar o Felipe, fazendo uma pergunta importante para que a gente possa conhecer esse cara. Felipe, para uns Felipe Pereira Mesquita dos Santos, não, para mim, professor Felipe com I. Felipe, fala para nós, quem é esse cara dedicado, organizado, fala mansa, professor elogiado por todos os alunos que eu tive a oportunidade de conhecer. Metódico, entendeu? Sereno, mas muito, muito, muito consistente do ponto de vista uma reflexão para o futuro. Quem é esse cara que está sentado aqui na minha frente? Quem é esse cara? Obrigado, Hélio, primeiro pelo convite, pela apresentação, né? Não sei se é isso tudo que está aí, né? O bates algumas coisas, né? Todas verdades. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, inicialmente, né? Obrigado por ter lembrado de mim. E aí você me
você começa com uma pergunta difícil, né? Quem é o Felipe? A gente se definia muito difícil. Então, eu vou começar falando de algumas características minhas para poder tentar montar o que seria o Felipe hoje, né? Muda constantemente. O Felipe hoje é fruto do Felipe desde sempre, que era uma criança curiosa, uma criança bem diferente das outras, né? Uma criança mais à parte, senso comum, que nunca gostou de futebol, por exemplo, né? Desde pequeno tem essa característica de futebol. Meu pai me levou uma vez para assistir um jogo de futebol e eu estava contando quantos refletores tinha. Me levou para ir para o circo e a mesma coisa eu fiquei perguntando para ele sobre as cordas, como é que amarrava aquilo. Então, assim, uma criança no mínimo diferente, né? Muito curiosa, e teve alguns contatos com a tecnologia num momento tardio já da vida, né? Uma criança humilde, então, pobre, miserável, mas eu tive muito contato com a tecnologia. E a partir dessas características, né, dessa personalidade já que veio, eu comecei a trilhar um caminho na área de ensino, que precisava ser tecnologia, porque eu sempre tive muita curiosidade por entender as coisas. E acaba que quem tem curiosidade por entender as coisas vai para a tecnologia, sempre motivado por perguntas que às vezes eram difíceis para os pais em geral responderem, né? Tem uma que eu fiz que eu fico muito curioso de ter feito ela quando eu era pequeno, e eu lembro que era sobre o sol, assim. Que eu não conseguia olhar para o sol, e quando alguém filmava o sol na televisão, eu conseguia olhar para o sol e aquilo não machucava o meu olho. Relacionado à intensidade luminosa, mas assim, era muito curioso uma criança perguntar isso. Eu falava, mas por quê? Não é o sol? Por que direto não dá e pela televisão dá? Falando televisão também, uma história que eu me lembro, que eu recordo do sentimento, foi de ter achado que personagens da televisão ficavam dentro da televisão quando eu era bem menor e ter ficado frustrado quando meu pai desmontou uma TV e não tinha ali o pica-pau, né? Foi um momento bem frustrante da minha infância não ter achado o pica-pau ali. Então, essa construção me levou até a faculdade de Física, me leva até a UFRJ em 19. Bastante dificuldade pela minha formação não era muito sólida em algumas áreas, e eu desenvolvo também um interesse muito grande pelo social, pela sociedade, porque entender as coisas também me fez querer entender a sociedade, tentar entender por que as coisas caminham até onde elas estão hoje, né? E aí isso passa pela sua formação, você é uma pessoa com propriedade para falar isso, né? Você é historiador, você fatos, tenta dar uma compreensão ao que acontece. E eu tentei fazer isso de uma forma meio truncada ali, mas o que é isso, né? Acabou que isso me transformou num professor mais provocativo, mais curioso, menos contente com o ensino de física por si. Ensino de física por si, né? Pelo conteúdo do ensino de física não era suficiente para me deixar satisfeito. E a minha curiosidade começou a ser aguçada, assim, tá, então o que eu posso fazer para tentar melhorar isso? Onde é que não está funcionando agora, né? Tem que consertar esse problema de agora. E aí eu comecei, juntamente com as habilidades que eu precisei desenvolver para fazer o doutorado, que foram relacionadas à eletrônica e programação. No mestrado e doutorado eu tive que aprender programas. Então eu tinha uma bagagem muito grande de programação eletrônica. Quando eu entro na sala de aula e eu vejo coisas que poderiam ser solucionadas com essa habilidade que eu tenho, começo a tentar construir coisas. Só que a construção não é suficiente. Você esbarra, você tocou que é a formação, né? Então, precisa entender como é que esses elementos tecnológicos podem habitar na sala de aula. Você perguntou quem era o Felipe, eu estou falando o que o Felipe faz, né? Para fugir da pergunta. Fica tranquilo. Original. Eu senti que tu não quer falar muito de você, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente volta lá. Pode ir que o caminho tá bom. Então, né, já fugindo aí um pouquinho do quem é o Felipe, o que o Felipe faz, né, nessa trajetória acadêmica de laboratório, que é muito pura, né, muito fechada, você fica ali dentro, desenvolvendo coisas e você não tem muita conexão com a sociedade, né?
tem uma fala que é um pouquinho perigosa de fazer, que é relacionada. Nem toda pesquisa ela está diretamente associada com bem-estar social. Isso é uma falinha um pouco perigosa aí, pode até levar aí algumas pessoas a se incomodarem, né? Algumas pesquisas, elas não solucionam nada imediatamente. Podem ajudar a construir um conhecimento, a consolidar uma técnica, mas imediatamente, né, essa visão imediatista da ciência ela não existe. É uma coisa que me incomodava um pouco também. Então eu precisava ajudar, tentar resolver, né, um fato também, assim, do pessoal que me fez pensar muito na sociedade foi quando, em 2009, minha mãe sofre um acidente, ela fica em coma. Depois disso, a gente não sabe se ela vai voltar, se ela vai conseguir empenhar os papéis dela. E aí a gente pensa assim, bom, para que serve esse papel do trabalho na sociedade? Né? Onde é que uma pessoa que não tem todas as habilidades necessárias para fazer um trabalho, onde é que ela se encaixaria dentro do ambiente de trabalho? Então, esses questionamentos eles ficaram muito presentes e me levaram para tentar um caminho mais humano dentro desse estado. É uma boa introdução por que eu faço essas coisas. É uma boa trajetória, uma boa linha de movimento. Eu diria que, parafraseando Paulo Freire, assim, você é aquele cara em que encaixa bem o que ele diz, assim, a curiosidade te move. É aquela que te gera inquietações e te faz pensar qual é o sentido daquilo que estou fazendo para a sociedade. Foge um pouco, por vezes, daquilo que a gente encontra, fala com pessoa de química, fala com física, pessoa de matemática e tal. Assim, tem muito pouco diálogo sociedade, muito pouco da reflexão que envolve os fatores que extrapolam aquele lugar, quer dizer, de uma ciência exata. Então, quando você passa a pensar isso, quando você passa a pensar a sociedade como um elemento importante, como objeto das tuas pesquisas, onde essa dimensão social mais te... onde você consegue perceber que a física pode ajudar a resolver problemas do cotidiano para além daqueles ou para além dos quais a gente efetivamente já conhece. Onde surge a inovação no teu modo de pensar e no teu modo de fazer? Bom, a sociedade ela é muito dinâmica, as mudanças sociais são muito dinâmicas. Você pergunta como é que a física, dentro da minha área específica, como é que eu vejo ela poderia ajudar a sociedade? E aí eu trago reflexões relacionadas ao cotidiano, por exemplo. Hoje a gente vê aí carros elétricos, por exemplo. Vou pegar um exemplo aí que tá bem fresquinho. Você tem carro elétrico. E aí você tem uma cadeia toda que vai... não vou entrar nem na questão social de cadeia de exploração mineral, que deveria ser abordada na sala de aula, mas a gente tem o carro elétrico. Quanto é que custa para você carregar um carro elétrico? Quanto é que custa, do ponto de vista ambiental, para você produzir um carro elétrico? Depois que essa bateria... Você tem telefone celular? Acho que 100% dos nossos ouvintes têm telefone celular. E já mais de um até. Mais de um, laptop, e todo mundo já sofreu com uma bateria que ficou velha, né? Ficou cansada, a gente pode usar esses termos sem problema. E a gente troca. A bateria de um carro elétrico não é uma questão que você troca ali. Você vai fazer o quê? Qual que é a vida útil dessa bateria e o que se faz depois que ela para de ser útil? Qual que é o impacto ambiental relacionado a essa bateria? E aí eu estenderia isso também para painéis solares, né? São coisas que estão muito em voga agora. Vou botar painel solar assim. Painel solar dura aí o quê? 10, 15 anos? Depois ele perde eficiência. Faz o quê com esse livro? Então, são inovações que devem ser discutidas dentro da área da física, por exemplo. Né? Então, você tem inovações que são super presentes, sem falar de toda a legislação relacionada a algumas questões, como, por exemplo, indo um pouquinho mais longe, né? O carro elétrico está aí, eu vi um monte hoje vindo para cá, painel solar também,
Só que a gente pode ir para carro voador, não é futurismo. Não é futurismo? Não, carro voador existe. O carro voador não está regulamentado, o carro voador ele não está em prática, mas o carro voador ele existe. Protótipo, com prova de conceito, em alguns países já tem o carro voador. Então, você tem carro autônomo. Você já tem carro autônomo, já tem essa estrutura capaz de dirigir sozinha. Então, eu não estou nem falando só do ponto tecnológico que poderia ser abordado. Dentro da sala de aula, você poderia falar assim, mas o que precisa para isso? Porque zero escola hoje, eu arriscaria dizer, está conseguindo atingir esse abismo da década de 80 para cá. A década de 80 para cá, 90 para cá, se você pensar em termos de tecnologia, não tinha drone, não tinha celular. E onde é que essas tecnologias estão sendo explicadas dentro da sala de aula, dentro das aulas de física? Quem está fazendo essa ponte com carro voador? De novo, e aí a escola precisa se atentar para as legislações relacionadas a carro autônomo, por exemplo. Carro autônomo atropela alguém, de quem é a culpa? Um acidente, bateu, e a culpa é de quem? É do programador que fez o código? Da empresa que fez a câmera? Do carro que vendeu? É de ninguém? Um acidente? Então, é preciso que haja essa reflexão. A gente tem essas coisas sendo enfiadas na nossa sociedade, não por ninguém, não por uma entidade maligna, mas surgindo. E a gente consumindo essas coisas, e ao mesmo tempo não tem nenhuma regulamentação em termos educacionais para que isso esteja no currículo. Drone, de novo, drone super simples, tem prata, e você compra um dronezinho, boa. Tá, e aí você pega o livro de física e tal, o bloco desce, o plano inclinado, com velocidade, tá. Qual é a rotação? Qual é a velocidade de rotação da hélice de um drone para voar? Quanto que ele consegue carregar de peso? O que a gente precisaria fazer? Posso pegar a furadeira e botar a hélice e vou conseguir voar? Não vou, por quê? A gente não consegue fazer essas translados tecnológicos de uma tecnologia que está presente na nossa vida para a sala de aula. Isso é bobo, né? É bobo, porque o menino vê o drone, ele vê a menina também, né? Vê um monte de coisa que é super legal, vai para a sala de aula e você tem o bloquinho descendo um plano inclinado, você tem um móvel, né? Você tem os livros de física são o único local, todo lugar do mundo o trem vai de um lugar, né? Vai de um lugar no trilho, no outro trilho volta. Não, no livro de física eles colidem. Sai, o trilho parte de um lugar, o outro parte do outro, eles se encontram. A posição do encontro dos trens, né? Assim, é muito bobo, os livros são muito bobos de modo geral. Então me diz aqui, Felipe, a partir desses elementos que você traz, quais são os desafios que a gente tem hoje, se a gente for pensar numa perspectiva que não apenas humaniza, que é um dos elementos que você traz para a nossa conversa, mas, sobretudo, como é que você percebe um processo de alteração desse modelo de ensino de uma ciência exata, ou do ensino da física, por exemplo. Eu vou aqui abstrair sobre as dificuldades que o país vive do ponto de vista daquilo que gera a evasão de alunos na sala de aula. As ciências exatas estão colocadas como um dos elementos que contribuem de forma decisiva para a evasão de alunos. Quando você olha e diz, Hélio, a questão é a seguinte, há limites nesse processo. E esses limites, por vezes, vão passando, as pessoas vão saindo, não há atualização e não há uma estratégia que possa reverter esse quadro. A gente não percebe. Como você dá o exemplo aqui, que no livro é o único local onde os trens se chocam. Quer dizer, e aí isso tem o quê? Tem 20 anos. Você pega, muda o software, tem software educacional, tem livro didático, seja o que for, eles não alteram. Uma sociedade crescentemente tecnológica. A cada dia as pessoas vão operando com aquilo, assim, vão tendo acesso à informação, entendendo processos, dialogando sobre eles com um computador na mão, que é um celular. Quando ele sai desse universo, ele entra dentro da sala de aula. E ele não encontra efetivamente diálogo nem conexão com o que ele tem na palma da mão e com a informação que ele recebe na escola. Qual é o novo paradigma? Quais são os novos desafios? Vou dialogar contigo numa perspectiva tecnológica a partir da tua expertise, né, da tua habilidade, que é o ensino da física. Mas você é um cara
atual. Você é um cara, um professor, um intelectual que tem todo um contexto de pesquisa e traz consigo uma preocupação. O que a gente enfrenta? Novamente, um questionamento muito bom, né? Vou colocar aqui meus 2 centavos de contribuição, longe de tentar resolver, longe de saber essa resposta, né? Como é que a gente faz para tentar mitigar essa dicotomia entre o aluno viver num mundo puramente digital, completamente digital, não puramente digital, mas completamente digital, o mundo, como sentir movimento, né? Você já praticou esporte, eu já pratiquei esporte, é uma coisa necessária, não porque o médico fala, mas porque nós somos todos articulados, né? Nós somos construídos para nos mover. Então, ou o aluno ele tem um interesse muito grande, é muito legal, você jogar jogo digital, você ficar na frente da tela, você vê uma série que é super bem feita em termos de tecnologia, ou você vai jogar futebol, soltar pipa, dar cambalhota, porque é muito legal, tem endorfina. E aí, quando você vai para a sala de aula, você não tem nenhum nem outro. Você tem que ficar sentado, quieto, vendo o Homem das Cavernas riscar o quadro, né? Isso é feito desde o Neolítico, Paleolítico? Neolítico. Desde o Neolítico que tem PowerPoint. Né? Hoje a gente fala assim, inovação tecnológica, eu vou botar uma TV de LED. Já tinha no Neolítico. Só não era TV digital, mas era riscado lá igual, cheio de informação lá, né? Aqueles homens lá, só tá bonitinho que é 3D hoje, mas assim, é a mesma coisa. Então a gente não evoluiu. Evoluímos, claro, né? Hoje a gente tem TV de 65 polegadas em algumas salas de aula, tem retroprojetor em outros, mas as perguntas que deveriam ser feitas sempre, ciclicamente, do meu ponto de vista, que são as perguntas de por quê? Por que eu estou ensinando isso? Né? Eu acho que a pergunta feita hoje é como. É sempre como eu vou ensinar o trem, como eu vou ensinar o carrinho, como eu vou ensinar o móvel que sai do ponto A com velocidade inicial. É sempre como. A gente não está perguntando por quê. Por que eu estou ensinando isso? Por que eu continuo ensinando as coisas da década de 60 lá, do lançamento do Nick? Eu posso mudar a forma, mas eu estou ensinando o mesmo conteúdo. Ele tem sido o suficiente para essa evasão que você falou. Evasão das ciências exatas. O conteúdo tem se adaptado aos drones, tem se adaptado ao carro que voa, tem se adaptado às viagens espaciais. É isso, a gente tem astronauta hoje preso no espaço. Um aluno excelente, que foi muito bem formado, ele tem condição de entender essa notícia? Pergunta. O William Bonner fala isso, essa notícia, os astronautas estão há 27 dias lá. O que é isso? Então, a escola, muitas vezes, eu sempre perguntei isso, a escola ela é suficiente para fazer uma pessoa assistir uma semana, independente de Globo, não vou usar o Jornal Nacional aqui como exemplo só para citar um jornal, sem querer fazer apologia a nenhuma emissora. Mas a escola ela é suficiente para fazer uma pessoa assistir o Jornal Nacional de segunda a sexta, entender todas as informações? Não é um jornal específico, eu não estou falando de jornal de economia, não estou falando... Né? Ela é suficiente? Quando fala... choveu 27 milímetros. Se eu pegar uma mangueira e falar assim, faz para mim com o dedinho assim, fazendo, né, aquele chuvisquinho, faz aí, o que seria? 40 milímetros, faz aí. É muito? É pouco? Tem o terremoto 5.3 na escala Richter. Sacode minha cadeira com 5.3, vamos ver se tu consegue. Entendeu? Então é um tipo de informação que se ele falar 28 na escala, eu sei que não dá, a escala Richter vai até quase 8. Entendeu? O que é isso? O que são esses números que aparecem no nosso dia a dia que não são significativos? Né? O Copom. Copom. Eu votei no Copom? Eu sei quem está no Copom? Se o Copom é tão bom que está toda hora na televisão, por que ele não está no livro? Então, assim, a gente tem uma série de conteúdos, né, voltando à tua pergunta inicial, que é evasão. Por
que eu acho aí, não sou estudioso na área, algum estudioso pode ficar, né? Você está falando um monte de bobagem, né? Você me perguntou, eu vou responder por educação, mas longe de tentar fechar a pergunta. A evasão ela vai ter relação direta, do meu ponto de vista, com a não aplicabilidade ou não possibilidade de desdobramento do que você está vendo num conteúdo significativo. Ele morre ali. Né? Se eu pedisse aqui para a gente rapidamente explicar as fases da Lua, eu acho que 95% da população não consegue explicar as fases da Lua e está lá todo dia, né? Todo dia tem uma fase diferente da Lua, porque às vezes de manhã ela está no céu, de noite não está, porque tem dia que não tem Lua e não tem mesmo. Por que isso? Então, as estações do ano igualmente, né? Por que tem as estações do ano? E são fenômenos que você vê. Então, diretamente relacionados com com o nosso dia a dia. E isso é um ponto importante, você falou da Baixada, né? O trabalho na Baixada. O próprio nome, né? Baixada é um lugar mais baixo, é um lugar que tem problema de alagamento. E eu moro em Vargem Pequena hoje, e também é Vargem, um lugar que era encharcado, então eu também tenho problema de alagamento. E tem um ponto interessante que é quantos milímetros vai chover no dia, por que eu tenho que ficar preocupado? Eu tenho que ficar quantos milímetros vai chover no dia e qual é a maré que é ditada pela Lua. Porque se a maré estiver alta, demora mais para escoar. Então eu vou ter problema. Se chover muito e tiver maré alta, eu galho. Esse conhecimento tinha que ser toda a prova, entendeu? Porque isso é fundamental para a pessoa, para ela saber, vou sair mais cedo do trabalho. Por quê? Porque está ameaçando chover 60 milímetros, que é bastante coisa, e está em maré cheia nesse horário que vai chover. A chance de dar alagamento é absurda. Vai dar alagamento porque você não tem para onde escoar, né? O rio escorre para o mar, as coisas escorrem, então se o mar está com a maré alta, não tem problema de escoamento. Entendeu? Claro. Onde é que está no livro de física isso? E aí vai falar do quê? Eu não sei nem do que fala aqui. Desse livro de aí. Fala um monte de bobagem lá que a gente não... Daí você fala assim, então, né, para fechar, por que evasão? Eu acredito que evasão você tem baixo investimento tecnológico, tá? Baixo investimento tecnológico dentro da sala de aula, capacitação docente. O professor, ele não tem uma capacitação para utilizar tecnologia ou utilizar novas metodologias, porque seriam metodologias também, só tecnologia não adianta, né? A gente precisaria de metodologias, e aliado à descontextualização de conteúdo. Então, você tem aí uma tríade para a tempestade perfeita. E o aluno tem que estar sentado, de novo, a metodologia, né? Você pegar um aluno que está cheio de hormônio ali, com seus 15 anos, 16 anos, e você botar ele para ficar sentado numa cadeira. Essa daqui, ela é macia, ela é fofinha, estou quase jogando para trás de novo, pediram para eu não fazer. Dá vontade, por quê? Porque você se sente bem. Como é que é uma cadeira de sala de aula? Me responde, como é que é uma cadeira? Nossa, aquele plástico rígido, duro, desconfortável, para você ficar sentado 4 horas. 4 horas. Você tem quanto de altura? 1,79. 1,79, eu tenho 1,85, e a Bárbara tem quanto? 1,64. 1,64. Todo mundo fica na mesma cadeira. Aqui a gente se ajeita, né? A gente aperta aqui, vai e ajeita. E aquela ali, que é uma só para o menino que tem 1,90 e o outro menino, ou para a menina que tem 1,50. Um dos dois vai ficar desconfortável. Mas isso não importa, a gente categoriza todo mundo igual. Então, isso também é um problema para evasão. Você imagina, Felipe, assim, pegando a tua fala, tu traz 4 elementos para uma reflexão. Vou repetir aqui. Dizer, olha, a gente está diante de um problema estrutural, do qual é preciso pensar em 4 elementos. 1, baixo investimento. 2, capacitação. Capacitação pensando do ponto de vista do conteúdo tecnológico. 3, metodologia. 4, ausência de, assim, você vai falar de descontextualização de conteúdo, eu vou dizer assim, atividades, ações fora do contexto aonde aquele cara está inserido. Quando eu junto esses 4 elementos, pergunto para ti, do ponto de vista da inovação, qual é o futuro? Do ponto de vista da inovação, eu tive agora na Rio Innovation Week, né?
oportunidade de ver várias empresas que trabalham com inovação, com tecnologia. Eu diria que o futuro ele passa necessariamente por uma reforma de tudo. Se você faz uma reforma de currículo, faz uma reforma de currículo com novas abordagens, você coloca ali novas abordagens, novos conteúdos, a gente já está falando do futuro meio presente, né? A gente tem a BNCC aí, que vem junto com a BNC Formação, puxando um pouquinho para a formação de professores. O MEC muda isso, ele fala, olha, eu quero que os cursos de licenciatura do país sigam um novo paradigma educacional. Então, sei quem foram os consultores. Não estou dizendo que eu tinha que sentar na mesa de negociação sobre isso, não. Estou dizendo que não sei mesmo quem foram os consultores para a BNCC e para a BNC Formação de Professores. Mas eu diria que o futuro ele deveria passar por uma reforma, que é o que está acontecendo, né? Uma reforma baseada numa adequação conteúdo com o andar da sociedade. E aí é perigoso porque a gente pode estar falando de um ensino ditado pela sociedade, aí, dependendo de quem for a sociedade, é perigoso, né? Se você escuta somente os empresários, eu sei que você é empresário, mas se você escuta somente os empresários para saber o que você deve ensinar, é perigoso. O ensino utilitarista, nesse ponto, está beirando aí um neoliberalismo esquisito, se a gente disser, né? É que meu aluno saiba, né? Apertar parafuso. Tá ótimo, a empresa precisa de parafuso, eu quero que ele aperte parafuso. Então, não estou dizendo isso, esse tipo de utilitarismo. Mas eu acho que precisaria de uma reforma para poder capacitar o professor para utilizar novas tecnologias, e os professores são aqueles que conseguem dizer exatamente ou mais próximo de como essa tecnologia seria utilizada. Eu não consigo, por exemplo, se a gente está falando de ensino, a gente está falando de ensino de física ou ensino de ciências, se a gente pegar o Fundo 2, eu preciso conversar com os professores de ciências para saber qual que é a demanda deles, qual que é o gargalo deles, porque corre o risco da academia ficar pensando um tempão por uma solução, não resolve o problema. Por quê? Porque a gente não ouviu o problema. A questão de escutar as pessoas que estão no front, você vai dar uma resposta de acordo com o que elas precisam, né? Então, eu acho que para o futuro ser... O que vai ser do futuro eu não sei, mas para o futuro ser bacana, eu diria que ele precisaria de uma reforma do ponto de vista metodológico, entendendo que se eu levo o Arduino para a sala de aula, eu tenho que ensinar o móvel. Eu tenho que ensinar o móvel. E aí eu translado o móvel, faço uma transposição didática. Do móvel no quadro, do Arduino móvel. Continua, acho que é mais legal, talvez o aluno entenda, mas aí eu tô respondendo como ensinar o móvel. Continuei ensinando o mesmo móvel. O aluno entendeu o móvel, vai ter entendido. Possivelmente com o Arduino ele não vai ter entendido o móvel, mas eu respondi ao porquê. Será que eu consegui explicar ao aluno por que ele tem que entender o móvel? Então, eu continuo fazendo, e aí, muita gente que vai ouvir isso agora, se eu faço isso, eu continuo fazendo educação bancária com Arduino. Continuo tirando da minha cabeça, tirando do livro texto que seja, e entuchando na cabeça do aluno, seja com PowerPoint, seja com pedra lascada no Paleolítico, seja com Arduino aqui. Eu não estou mudando muito a abordagem do porquê. É claro que, assim, idealmente, você introduz uma tecnologia e você pode gerar várias indagações acerca daquilo ali. Por exemplo, como é que se usa? Eu tenho vamos fazer. Não, você pode despertar. É preciso que os meninos tenham contato com tecnologia. Mas continua sendo educação bancária. Trocou do giz no quadro para o PowerPoint, para a lousa digital, e agora a lousa digital virou um objeto tecnológico. Mas se a metodologia não mudar, e a pergunta não mudar, e não houver interação social na sala de aula, não houver dança na sala de aula, se não tiver movimento e a compreensão, as perguntas são tão importantes quanto a compreensão do aluno,
vai continuar sendo a mesma coisa, mas agora com uma nova tecnologia, né? Então, A gente pode até entender, e acho que a sua fala é bastante sugestiva nesse sentido, de que o porquê está muito associado a esses 4 elementos que você levantou, tenho dúvida. Então, acaba que a dinâmica é sempre do porquê, do como fazer, do como, essa dimensão prática. Cadê a receita de bolo? A busca é sempre muito essa, cadê a receita de bolo? Não, eu topo fazer, mas cadê a receita? Quando você não dialoga no sentido, por quê? Porque a pergunta é que nos move, não é a resposta, o que nos move é a pergunta, entendeu? Eu fico aqui querendo te fazer uma pergunta complexa. Mas vou fazer. Estava querendo, mas vou fazer. Você acha que na essência, filho, assim, quando se fala disso, tem um pouco de receio, mas diante das tuas questões eu não posso me privar. Você acha que o professor contemporâneo, ele tem medo da tecnologia? boa pergunta. Boa pergunta. Eu não diria medo, tá? Não diria medo, porque ele tem medo. Mas eu diria que a tecnologia, quando a gente pega esses exemplos, né, a do Arduino, do drone, ou da realidade virtual, são mais trabalhos que a pessoa vai ter para poder tentar inserir nesse meio de uma forma meio estabanada, né? Pensa que então não tem medo de tecnologia, né? Assim, o professor, assim, eu sei que a gente corta ali um dobrado todo dia, assim, a gente não teremos medo de tecnologia, falando dos professores. Mas eu acho que quando você quer inserir uma nova tecnologia, você quer fazer uma apropriação de uma tecnologia, isso demanda para você um tempo que ele é muito custoso. Eu fiz um experimento ontem com meus alunos de sala de aula, comprou um carrinho, vocês devem ter lá no Escutec, uns carrinhos robóticos para na eletrônica ali, tem umas ponte a gás, acho que vocês usam ali, tá? O carrinho custa na AliExpress ali 80 pratas, 90 pratas, né? Um robozinho, já vem com Arduino, um kitzinho super bacana para professor de física. E a gente montou na sala de aula. E você tem que montar, você tem que pegar o parafusinho, você tem que colocar, você tem que pegar outro parafusinho, colocar, pegar o fio solta, tem que soldar, arrebenta, aquele fio E quando você vai, um questionamento que eu fiz gente, há quanto tempo a gente está montando? E foi de propósito, né? Foi para fazer o exercício de questionamento, né? O exercício de montar e questionar. Isso é baixo custo? Porque uma coisa que ela tem um preço pequeno, se ela te demanda muito tempo para você fazer, isso não é mais baixo custo. Assim, mas isso está de graça ali. Sim, tem vídeos de 4 horas, né? Tem um vídeo de inteligência artificial que é bem icônico para mim. Ele tem 2 horas. Eu já investi mais de 16 horas para tentar entender o que tem no vídeo. Porque é um vídeo denso, a pessoa vai explicando. Então eu tenho que assistir 15 minutos, parar, pensar, escrever, anotar, né? E aí depois aí já se foi 30 minutos, 40 minutos, em 15 minutos. Então não é porque a tecnologia ela é gratuita, ela é de fácil absorção para o professor, que ela é de fácil utilização para o professor. O professor não teria medo. Eu acho que ele não consegue tempo para dedicar suficiente a uma tecnologia que está jogada. Então, você tem tecnologia jogada aí, você tem tudo na internet. Inclusive cursos de medicina, mas você não vai fazer medicina, você vai no médico. Por quê? Porque eu não vou ler livro tratado Excel, tratado de histologia, se eu estou com uma tinha aqui na minha pele. Eu vou em alguém que já leu. Então, quando a gente diz isso, professor, mas o professor ele é analógico, o professor fala assim, mas onde é que está? Onde é que o professor faz, então? O que o professor faz para deixar de ser analógico? Onde é que ele tem um material que ele pode consumir, material bem estruturado, material bem voltado para a necessidade dele, que seja de fácil acesso para ele deixar de ser analógico. Então, eu acho que ele não tem medo. O que ele não tem é um direcionamento, talvez. Ou uma vocação, tem pessoa que não tem vocação também. Você acha que esse material bem direcionado, bem estruturado, estaria fazendo um meio de campo entre o como e o porquê? Talvez fosse o passo 1 para que ele pudesse sair de um estágio de extrema
está extremamente assoberbado de coisas, uma dinâmica complexa no mundo da escola, na sala de aula, mas para tomar contato com algo que pode alterar essa dinâmica, ele precisa ter algo mais processual. Para sair da posição A para chegar na posição B, tem um caminho a seguir. É preciso que ele seja estimulado. É preciso que você possa levá-lo a refletir, dada a demanda, dado o trabalho, dado um conjunto de fatores que são intelectuais, mas são espaciais, são sociais, em que esse cara, muitas das vezes, não consegue dar esse passo. E lhe falta o instrumento, muitas das vezes, para que ele possa também dar esse passo. Seja a altura da compreensão dele também, porque o mundo, a formação dele, ele não atingiu isso, entendeu? Talvez eu venha conversar com 10 professores de física que não vão ter essa visão mais humanizada que você traz para a reflexão. Imagina, pegou 80 pratas, comprou um carrinho no AliExpress, levou para a tua sala de aula e, para muitos professores comprariam 5 carrinhos, mas para operar com os teus alunos o conteúdo em si. Tu levou um carrinho para refletir com eles o processo. É totalmente diferente. Você estaria satisfeito se o cara saísse dali e entendesse que, ele entendeu como funciona o sentido prático daquilo que eu preciso para os meus alunos está absolutamente incorporado. Aí já pararam para pensar quanto tempo vocês levaram para fazer? Pronto, você já foi numa perspectiva absolutamente diferenciada do que muitos iriam, entendeu? Eu acho que é essa questão para mim que me chama a atenção no teu trabalho. E fala o que tu tem de pesquisa nesse campo. Eu tenho desenvolvido bastante coisa utilizando o Arduino já há muitos anos, há uns 14 anos na verdade, eu sempre brinco. Eu comprei, o primeiro Arduino que eu comprei foi em 2009. Comprei o primeiro Arduino. Ainda liguei para a fábrica. Era uma época, se lembrar, em 2009 a internet era terrível, não tinha direito. Eu lembro que chegou um Arduino, não veio um driver, porque não tinha driver. Tinha que entrar num site, sei quem, para baixar o driver. Aí eu comprei pela instituição, né? Eu comprei pelo IFRJ e veio um que descontinuaram, que era do Emila 9. Era o Arduino, igualzinho o Uno. Aí eu falei, não está funcionando. Aí a moça atendente não vou falar lógico para não fazer propaganda de graça, e aí ela, no telefone ainda, né? Você ligava para São Paulo. Não está funcionando? Poxa vida, mas a gente testou tudo bem. Eu mando de volta e vou te mandar um Uno. Ele vai mandar o quê? Um Uno, é uma nova plaquinha que está surgindo aí, ela é boa. Eu falei, não quero não, moça. Não quero isso não. Eu comprei esse Mila Nova aqui, ó. Eu li sobre ele, me falaram que é bom. Só me dá um negócio chamado Uno. Eu não quero isso não, né? Que estava surgindo ali. Em 2010, estava surgindo o Arduino Uno. Acabou que era problema de driver. É driver no meu computador, assim. Eu troquei o computador e aí baixei de novo e funcionou. E aí, você fez a pergunta, eu estava pensando, eu esqueci, o que foi que você falou? Ah, tá, Então, pesquisa, né? O que eu tenho feito? E aí, nessa época, eu comprei, comecei ali, estava no final do doutorado, tentei usar o Arduino no laboratório, que é uma ferramenta incrível, ele tem uma velocidade alta de aquisição de dados, mas eu solucionei o problema que eu tinha que construir um photogate para medir a velocidade, eu fiz com a eletrônica, né? Sem o Arduino mesmo. Então, desde lá para cá, eu tenho uma série de trabalhos que eu fiz com base em eletrônica sem o Arduino, sem os manipuladores, e comecei a fazer com o Arduino também, fazendo medidores de velocidade, medidores de posição. Eu construí alguns sistemas que podem ser portáteis e utilizados em sala de aula, né, para ensinar o como. Eu estou tentando só mudar o como ali, né, naquele momento. Por quê? Porque também não adianta ficar do alto de uma montanha sacudindo uma bandeira de nós temos que mudar o porquê. Então, assim, eu acho que tem que mudar o porquê não. A gente tem que incentivar o porquê. Mas, para não dizer que eu só quero ser contra o status quo, eu falei, não, então eu vou ensinar o como diferente, para depois que eu estiver ensinando como diferente, eu começar a falar mal. Então, tá vendo esse jeito aqui de ensinar? Não é legal? Então é uma porcaria. Você não está ensinando porquê. Né? E aí, eu comecei a pesquisar com Arduino, e aí você até mencionou na introdução sobre
O desenvolvimento que eu fiz foi um desenvolvimento para a Fiocruz, né, para a Casa da Ciência da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro. Eu desenvolvi um aparato tecnológico com o Arduino também. Acho que foi uma das coisas mais legais, assim, mais legais e mais inovadoras que eu fiz. Eu não vi ainda nada parecido. É simples, a ideia é simples, mas não precisa ser complicada para ser inovadora e ela ser bem aceita pelas pessoas. E tinha um grande mosquito, era um grande mosquito, a estrutura de um mosquito, e a gente utilizava o Arduino numa lupa virtual, uma lupa real. Então você passava a lupa real em cima de algumas partes do mosquito, e aí tinha uma tela grande dessa aqui que ampliava aquela parte. Então era sem fio, né? Você passava assim e aparecia, teoricamente, a gente chamava de raios Y, né? Assim, você fazia um scanner aqui e aparecia ali aquela probóscide, o pico do mosquito em 2.000, 200.000 vezes ampliado, uma imagem super bonita de microscopia eletrônica. Passava no abdômen dele, tinha uns marcadorzinhos, né? Utilizando o RFD, coisa muito simples. Que, de novo, isso poderia ser feito uma transposição didática para um manequim, marcadores, esse equipamento e órgãos no laboratório de biologia. Então, o aluno passaria o equipamento aqui e veria o que tem na barriga, né? O que tem aqui na minha barriga? Você passaria aqui, apareceria ali um fígado. Você passaria aqui e teria passo, talvez, fica, né? Mas você passaria por aqui e apareceria ali. Você vê que é uma ideia muito simples de ser feita do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de aplicação gera um resultado absurdo. O engajamento ali na exposição foi muito grande, né? E uma das coisas mais legais que eu fiz bastante coisa para laboratório, muitas orientações de TCC, orientações de mestrado ali. E nesse ínterim eu também desenvolvi essa aplicação que você falou de realidade virtual. Então eu comecei, como eu tinha uma bagagem muito grande de programação, eu comecei a ir para a área de jogos, né? Assim, nunca fiz um jogo, né? Mas eu comecei a me interessar por isso e ver que espaço não formal de ensino é um lugar super interessante para você discutir ciência. E aí, como eu estava nesse projeto de desenvolver para a Fiocruz, eu desenvolvi um aplicativo para óculos de realidade virtual, que você viu, né? Que você segue um mosquito por dentro de um apartamento e esse mosquito ele encontra alguns focos e você tem que marcar. Não é um jogo difícil, não é? Então, e aí vem a pergunta, né? Por quê? Por que você fez isso? E aí tem dois motivos. Um é porque você consegue colocar crianças em contato com tecnologias, porque a exposição é aberta. Então você tem crianças, R$15 ou 2 minutos para usar o óculos no shopping. Ali era de graça. Então você consegue colocar, e a outra é que você consegue estimular o debate sobre o que tem ali dentro. Assim, você encontrou o foco? Você sabia que a bandejinha da geladeira ela é um foco de mosquito da dengue, um possível foco de mosquito da dengue? Se não cuidar da bandejinha que cai água na geladeira ali, você vai ter mosquito da dengue ali dentro? Então, se você fala isso, a criança não quer saber. Mas você fala assim, os óculos. Ela vai querer usar o óculos. E ela vai ficar, né, vai exprimida atrás da geladeira. E aí você consegue bater um papo com ela. Então, motivado pelo porquê eu fiz isso. E aí, na pandemia, uma das últimas construções que eu fiz teve a ver com um grupo de inovação em saúde, que eu faço parte no IFRJ. Tem 2 fisioterapeutas, e aí elas estavam falando da dificuldade que fisioterapeutas encontram quando eles precisaram passar a prescrever exercícios domiciliares. Como é que eu faço para prescrever um exercício domiciliar? Tem uma ferramenta que usam para jogo há muitos anos, chamada Kinect. Consegue monitorar o corpo da pessoa. Monitora o movimento da pessoa com o Kinect, e você consegue pedir para ela fazer o exercício, monitorar o exercício e verificar se está certo ou não, acompanhar a evolução do seu paciente com o Kinect. A gente começou a desenvolver, utilizando a realidade aumentada, no caso, né, do Kinect, a virtual e aumentado, para monitorar o corpo. E hoje eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com realidade virtual, chamo de visão computacional. Eu utilizo a visão computacional, que utiliza o algoritmo de inteligência artificial para identificar o corpo. E eu tenho um pezinho na área da saúde ali, porque, de novo, eu acho que é uma coisa que eu desenvolvo e pode se virar
pode ajudar muita gente, né? Você tem assim, imagina a quantidade de criança que não quer fazer fisioterapia para pescoço porque tem algum tipo de paralisia cerebral, ou não sei, não conseguiria dizer. Você tem que fazer movimentos simples, né? Girar a cabeça. Isso aqui, graças a Deus, a gente consegue fazer. Tem criança que não consegue, tem que fazer, e você fala assim, tá bom, então tá. Então, cada vez que você fizer isso, o gatinho dá um pulo ali, ó. Vamos fazer o gatinho chegar até lá em cima. Entendeu? Então você consegue estimular pessoas a fazerem um tratamento que às vezes não tem adesão, é chato. Vamos lá, 10, vamos lá, fulano, 10 vezes virar o pescoço. Não vai virar o pescoço. Vamos lá, levantar o braço. Tá, então o teu braço é a asa da águia. A águia tem que chegar até tal lugar. Vamos lá, você vai querer jogar, você vai mandar, chega, já foi 100 vezes, ó. Não quer, para de fazer. Não é isso. Então, orbitar em áreas diferentes, né, como, por exemplo, pegar ferramentas da área de jogos e aplicar em áreas de não jogos, aplicar em sala de aula, são coisas que eu tenho tentado fazer, né? Tem a última da última mesmo, foi utilizar, acho que eu cheguei a te mostrar até na Escutec, foi utilizar a visão computacional de novo para mexer o móvel, para mexer o carrinho. Tô fazendo o que eu falei mal, mas para me dar esse lugar de fala, né? Eu estou fazendo isso para poder ter um lugar de fala para fazer, eu não estou falando mal do como, porque eu quero falar mal do como. Eu melhorei o como e acho que a gente não deveria fazer o como. Eu acho que esse é o melhor como que pode existir, que é com inteligência artificial. Mas acho que a gente deveria abdicar disso. Vamos conversar agora? Porque te dá uma autoridade, né? Quando você não faz nada e critica quem está utilizando PowerPoint, você é cretino, né? Verdade. Vou falar mal. Uma vez eu escutei uma fala muito engraçada. O professor mais arretado, ele brigou com outro numa reunião, eu não estava nessa reunião, foi em outra universidade. Ele falou, o teu trabalho é só falar, criticar livro de ensino. Você sempre critica. Então, artigo criticando um livro. Escreve um bom então, Não escreve um. Você só critica. Como é que você sabe como é que é o bom? Por que você não faz, né? Então, assim, para eu não ter esse lugar de apenas criticar, não, eu vou fazer diferente aqui, ó. Tá vendo como é que eu estou fazendo diferente? Então agora me dá ouvido para eu falar que tá ruim. Tá? Depois que eu te vendo falar assim, eu não falei isso no início, não posso deixar de dizer aqui, né? Nesse momento. E tem algo que mudou o meu conceito do fazer, foi te escutar falando isso. Quero dizer isso aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. A primeira pessoa que me disse isso foi o Felipe. Fico extremamente feliz de poder dizer isso, porque mudou o meu conceito. Sabe, a gente que é apaixonado, que fica pensando e olhando, querendo construir estratégias para a educação, dependendo do seu lugar, você pode ser um professor, um empresário, um pesquisador. Dada a minha formação, quase 20 professores na minha família, sou mais um. E o compromisso que a gente tem, uma história de gestor público, área de educação, assim, vamos dizer que trouxe para o mundo privado muito daquilo que foram as minhas frustrações no mundo público. E por isso estou aqui. Sempre me inquietou muito saber assim, como é que a gente dá um passo adiante. Estou aqui para fazer crítica, professor, tenho todos os cuidados que ele tem aqui ao fazer determinadas abordagens, mas conversando com muitos professores também, com alunos, sempre me deparei muito com aquela coisa assim, esse plano de aula aqui foi o mesmo que eu já vi há 5 anos. Sendo generoso, sabe? O resultado nunca chega, o problema é sempre da estrutura, sempre do salário. Coisas que a gente tem que concordar. Sabe? A estrutura é precária, o salário é baixo. O plano de aula se repetiu, os resultados não chegam, eu não tenho dúvida. Mas eu, de um tempo para cá, parei de falar disso e me imponho um desafio hoje, e esse cara é um pouco responsável por isso, que é o de construir alternativa. É emprestar um como qualificado que seja parte integrante de uma estratégia para chegar ao porto. Eu acho que a gente precisa disso. A gente que precisa
a BNC Formação, ou a BNCC Formação, seja o que for, é importante a estratégia, o esforço do Ministério da Educação, que pode levar a resultados que nós precisamos, para aqueles que acreditam e acham que a educação é o caminho. Eu diria que, para alguns pensadores, pesquisadores, do mundo público ou do mundo privado, tem um elemento central para nós. É propor algo que altere a lógica de entrega. E eu sou hoje um daqueles que tenho plena convicção de que a tecnologia nos ajuda a repensar o processo de ensino e aprendizagem, entregando estratégias, metodologias, novos perfis de avaliação e, consequentemente, de resultado. É emprestar, construir. É pensar como inserir novos elementos no processo de ensino e aprendizagem, nos levarão a gerar um novo frescor na educação. Vejam, um novo frescor não significa a mudança em si, mas a possibilidade que a gente tem de entrar, em que pese a redundância, para dentro, no sentido de gerar o ambiente e as condições para que seja possível dar passos substanciais nessa. Acho que esse elemento, cara, é um elemento que eu acho que você é um craque nisso, sabe? Assim, com essa fala pausada, mansa, mas tu traz esse elemento que é exatamente o limiar, eu diria, utilizando aqui um elemento dialético, é pensar como este novo surge em meio a um processo dito velho, mas que a gente não consegue alterar se imaginar que isso é objeto de uma brusca ruptura. Não será. Não será objeto de uma brusca ruptura. A gente precisa repensar o como parte integrante de uma estratégia de chegarmos ao porquê. Acho que esse elemento é chave e acho que o desafio de olhar para o Brasil a partir daí pode nos levar a uma combinação muito interessante, Felipe, muito interessante. Que é aquela em que a gente sai do debate estrito sensu, professor pesquisador, ou essa questão que você fala da academia estar pensando e propondo, mas fora da realidade, para incluir uma parcela interessante que nos levará a isso, que são os nossos alunos. Eles são essenciais, porque eles estão dando resposta todos os dias. Eles estão dizendo, eu não quero, eu não aceito, eu não topo, isso não me atende. Aí eu fico patinando no ciclo, vou a toque de caixa para o 4º e 5º ano, chega do 6º ao 9º, porque muitas redes têm uma quantidade grande de alunos. No ensino fundamental 1, e quando você olha o número no 2, caiu. E se a gente não entender o que isso representa, aonde estão as razões pelas quais esses caras se desinteressam, e se a gente não tiver a habilidade, a consciência, a tranquilidade de entender, e se mexer aí, a gente mexe positivamente, ou constrói as bases positivamente para ampliar o protagonismo no futuro dessa molecada, a gente vai errar. A gente tem que olhar aí, porque exatamente é aí se a gente pode aproveitar o que de melhor a tecnologia pode entregar a milhares e milhares de pessoas, é para esse público. Nós estamos incluídos e alguns milhares estão incluídos, mas a gente precisa pensar que muitos milhares poderão estar excluídos se nós não oferecermos essa possibilidade. Cara, a gente fez um programa aqui, entendeu? Com os caras, 5 caras, de Duque de Caxias, Escola Pública, Secretaria Municipal de Educação de Olavo. Pô, cara, os moleques criaram o EPC1. EPC1. E simplesmente é um carrinho que entra no sistema de drenagem pluvial, identifica o grau de entupimento e assoreamento, dando o termo técnico,
tira a foto, identifica a partir do movimento e pode dizer que se você desentupir, você limpar aquela galeria, a possibilidade de enchente é muito menor. Alunos do 9º e do 8º ano. Bom. 9º e 8º ano. Felipe, mais do que isso, os caras sentaram aqui e disseram assim: qual é a tua nota em matemática no 3º bimestre? Vou dizer para o senhor que eu melhorei. Tirei 9. Tirei 9,5. Até em geografia eu melhorei, estou com 8,5. Eu pergunto a eles: conseguem se ver sem tecnologia no futuro? Não bate. Estou desesperado. Eu vou para o ensino médio e não terei tecnologia. Os resultados estão postos, estão dados para todos nós. É complexo? É. Mas se a gente entender que no como já nascem as condições e as bases que poderão gerar um grande pacto na escola, pacto esse em que esses caras que recebem, são os nossos alunos, estão dizendo: estou pedindo passagem, estou querendo olhar o melhor, estou querendo pensar o melhor porque eu sei do impacto que isso tem. E aí eu pergunto: e o foco, o planejamento, e o raciocínio lógico, e a liderança, e o trabalho de grupo? Coisa fabulosa. O professor senta aqui onde você está, diz assim: a gente precisa dizer para os caras que não venham hoje, porque a gente não tem mais como atender. E eles querem chegar de manhã, de tarde e de noite. E o dia que não tem é uma frustração. Então nós estamos falando de uma coisa que está muito viva. Estamos falando de algo assim que está presente. E isso pode mudar o paradigma. Isso pode mudar o lugar. Então eu acho que nos dá, assim, eu tenho a sensação de que o como e o porquê terão que necessariamente dialogar na perspectiva de construir um caminho que poderá ser maravilhoso para o Brasil, para a educação, exatamente porque tem um público que está pedindo isso, que são os nossos. Isso que você falou é muito legal, Ed. Eu acho muito legal. Você falou, eu falei de dar voz aos professores, e aí você jogou um outro trunfo aí, né? Você jogou um outro trunfo que foi dar voz aos alunos, né? Porque o professor, ele é o porta-voz dos alunos, mas por que ter porta-voz? Por que a gente não pode consultar direto a base? Né? Porque a gente está tratando, principalmente ali, o 9º ano, 1º ano do médio, a gente está tratando eles como se não tivessem autonomia. Está tratando assim: você precisa aprender isso, e aí, de novo, por que eu tenho que aprender? Porque eu quero. Mas e o que eu quero? O que você quer, azar o seu. E aí esse carrinho, eu duvido que alguém tenha mandado. Eu duvido que isso não foi a motivação própria, uma questão relacionada à criatividade, que é um ponto que ainda bem que você me deu a oportunidade de tocar aqui. Criatividade. Tem um Ken Robinson, é um professor, na verdade ele faleceu há 3 anos atrás. É um professor inglês da área de educação. E aí ele fala que existe uma crise de criatividade atualmente. Ele citou o estudo, eu não li o estudo, mas ele cita na palestra dele um estudo que acompanha turmas a partir do que seria o Fundamental 1 ali, tá? De 1, o final da educação infantil. Acompanha as turmas e vai fazendo testes de pensamento criativo. O que é isso? O exemplo que ele dá mostra um clipe. Pega um clipe e pergunta para a pessoa: para que serve isso? Aí de cara você vai falar: tá, ele serve para prender papel. Não, isso é a motivação primária dele, né? A função primária dele é prender papel. O que mais você utilizaria? E aí isso é um teste de criatividade. Você utilizar uma coisa que não foi feita para aquilo, para outra finalidade, né? E aí ele fala que a resposta das crianças ao longo das séries da escola vai ficando cada vez mais estrita, até o momento que não, ele serve para pegar papel, só isso. Porque você acaba com a criatividade, e a criatividade tem um quê de motivação, né? A criatividade é aquele negócio que faz assim, você fala assim: não, mas dá para botar de cabeça para baixo, vou botar essa TV em pé aqui.
a marca ali, para ficar assim, não, eu quero em pé. Isso é criatividade, né? E aí, se você parar para pensar, são as pessoas que romperam com o status quo que são consideradas gênios. Pega o Ronaldinho, jogando, não sou fã de futebol, mas o que ele faz é criatividade. Ele pega a bola e fala assim, vou matar. Eu vi uma jogada que ele matou com as costas a bola. Jogam para ele mata a bola nas costas. Falta isso, né? É pênalti, é crime. Acho que ele vai ser algemado dali, não. É você ver a coisa de outra forma, né? O que te faz sobressair, o que te faz fazer a coisa girar, no fundo é a criatividade. E nós temos hoje uma crise de criatividade porque a gente faz a coisa da caixinha, né? Isso aqui é aqui, vocês vão estudar isso aqui. E esses meninos aí, eu aposto que muitas das ideias veio dele, você deu voz para eles. Você aí, o que vai fazer? E aí eles querem mais, eles não estão ali para cumprir uma tarefa. Se fosse ir soldar, eu duvido que eles queriam ir no horário, entendeu? Vem cá, o que vão fazer? Apertar 50 parafusos para a direita e soldar 113 fios. E no segundo dia eles não querem mais ir. Para você ter uma ideia, Felipe, assim, o Miguel estava aí, falou assim, vou falar aqui um negócio, mas o impacto disso na escola, na tua nota, ele falou assim, olha, quando a gente senta para fazer tecnologia, a gente não pode ter medo. Segundo, a gente aprende que pode fazer a mesma coisa de forma diferente. Por que minha nota de matemática melhorou? Porque eu aprendi a tentar, a desenvolver e a resolver os problemas de forma diferente, porque eu vou chegar ao mesmo resultado. É isso. É isso. É isso. É isso. A gente precisa exatamente gerar, de certa maneira, romper com o sentido cartesiano da fala, do ensino, do conhecimento, e poder abstrair sobre outras possibilidades que serão capazes de entregar alguns resultados. Entendeu? E os caras estão vivos. Estão vivos. É que se perceber vivo, atento, sabe, super ligado, super assim, tensionado com aquilo que, sabe, cheguei aqui e eu ia travar. O cara saiu daqui, deu uma aula com 13 anos de idade. 13 anos de idade, fala como se tivesse, entendeu? Agora, isso é produto de quê? Onde tu investiu? O que você entregou? Eu tenho a sensação que a escola, muito com a ideia da escola do futuro, ela precisa disso. A escola precisa, a metodologia precisa, você me ajudou naquilo que eu vou dizer aqui, a escola precisa ter, sabe, encantamento. Ela não precisa ser essencialmente conteudista, como muitas são. No período da história, da educação, do mundo educacional, ter conteúdo era uma questão central. E será que no futuro o conteúdo será determinante? Acho que o ponto 1 hoje, para manter esse cara na escola, ele precisa se encantar com aquele espaço, sabe, com o lugar, com a metodologia que você chega. Ela se linka. O resultado disso era o que falou para mim. Felipe, temos que caminhar para o final. Antes de eu falar, eu queria que você dissesse assim para mim. Quais são os nossos desafios no futuro? Você, como um cara que trabalha com ensino, que forma essa molecada que sai do médio, que entra na universidade, ávidos por vencer, buscam uma disciplina complexa, que muitas das vezes, como você não teve a base para sentar numa universidade, para fazer uma disciplina de física, o déficit que nós temos de profissionais nessa área é grandioso. Quando o cara senta ali, tem um enorme desafio de formá-lo. Mas dada a tua perspectiva mais humanista, mais linkada ao debate societário, olhando o futuro, eu pergunto, Felipe, vencemos essa batalha? Se vencemos. E para mim, 3 coisas que são essenciais aqui para os nossos telespectadores, para a gente dar um salto e imaginar o futuro. 3 coisas nós precisaríamos de uma remuneração melhor, isso não tem dúvida, precisaríamos de uma remuneração
melhor, porque o professor, enquanto líder, enquanto figura de principal na turma ali, precisa ter uma representatividade, né? A sociedade é sobre comunicação, tudo é sobre comunicação. Quando você compra um carro, você está querendo comunicar alguma coisa, a cor do seu carro, a cor da camisa que eu usei hoje, a cor do óculos, é tudo sobre comunicação. Então, é preciso que o professor possa se expressar. Para isso, ele precisa de recurso, né? Ele vai precisar de recurso para ele poder se expressar. Então, passa por remuneração do professor, porque também, quando esse professor está bem remunerado, ele consegue fazer aquilo que a gente falou aqui hoje, que é fazer uma capacitação mais adequada. Iria dedicar mais tempo para poder encontrar locais que fornecessem a ele conteúdos que ele precisaria para poder melhorar a sua atividade. Dois, um investimento maior em recursos tecnológicos. Nós temos hoje a indústria de games investindo milhares e milhares de dólares em jogos. São jogos de entretenimento que fazem parte da sociedade. Mas a gente não vê, por exemplo, jogos que possam ser aproveitados dentro da sala de aula. Não vê muitos recursos que estejam dedicados ao consumo em sala de aula pelos professores. Então, investimento em recursos que o professor pudesse explorar dentro da sala de aula. E para amarrar esses dois, uma formação que eu não poderia deixar de falar, uma formação, um olhar humano sobre a formação, sobre o que é a sala de aula. Olhar humano no sentido de compreender que por várias vezes os meninos que estão ali, eles não estão ali. Né? Principalmente se tratando de ensino médio, o menino às vezes está com um problema com a menina que está do lado, ou o menino está com o menino que está do lado, menina, não quero entrar em toda a combinação possível, senão vai ficar até... ficar muito tempo falando aqui, mas nós temos que entender isso. Em vários momentos, você, professor, eu não sou, por mais que eu esteja naquela posição, eu não sou a pessoa mais importante na vida daquela pessoa ali. Né? Ele tem as suas demandas, de repente o cachorro morreu, a menina está com cólica, e acontece muito, a gente não sabe o que é isso. Né? A menina está com cólica, ela não vai prestar atenção na lei de Newton. Entendeu? Então não é com você, professor, não é comigo. Tem que descer um pouquinho disso, né? Eu sou a pessoa mais importante. Não é. Aquele outro menininho que tem cabelo lisinho assim, ó, já era ali. Ele fez um negócio com a amiga dela e a gente perdeu aquela pessoa por uma semana ou 15 dias. Então, assim, entender isso, que por mais que nós tenhamos melhores salários e recursos, nós trabalhamos com pessoas. Pessoas têm seus dias, né? Então, eu acho que os 3 pontos para a gente transformar passariam por recursos tecnológicos, recursos de formação e depois recursos pessoais para a gente tentar entender minimamente aí essa complexidade que é lidar com pessoas, né? Acho que seria por aí. Bem, conversei aqui com o professor Felipe. É muito papo. A gente agora, na segunda metade da nossa conversa, a gente começou a encaixar uma ideia que a gente vai precisar trabalhar. Ela quer anunciar para vocês que ela é objeto de um projeto que nós vamos tocar junto. A gente já vinha conversando e a gente vai tocar, e com certeza a gente volta aqui para poder apresentar para vocês algumas coisas já mais estruturadas em relação a isso. Obrigado. Nos assista, curta o nosso programa, entendeu? Nos siga, e vou dizer para vocês, se o futuro é agora, os desafios que a gente tem na tecnologia associada à educação ainda são muito maiores.